Descartes fala da tormenta deste espírito demoníaco. É no final da primeira meditação. Após ter posto em prática todo o esforço de catarse, de purificação, de libertação das opiniões recebidas, portanto, em todo o pleno jogo de vida ascendente, crescente, em floração da sinceridade ou da autenticidade, e nisso, no esforço, no empenho, no trabalho. Pois aí, justo aí, Descartes viu e sentiu verticalmente a força e o poder do espírito do peso, que ele denominou incertaine paresse, traduzindo literal do francês, uma certa preguiça. Sim, a preguiça, este terrível demônio, que, abre aspas, insensivelmente me arrasta de volta para o curso da vida ordinária, fecha aspas. Isto é, puxa para baixo, puxa para trás, puxa de volta para o hábito, e nesse sentido é o lerdo, é o torpe, é o inerte. E Descartes faz a comparação, abre aspas. É assim, e assim como o escravo, que gozava de uma liberdade imaginária, quando começa a suspeitar que sua liberdade não passa apenas de um sonho, teme ser despertado desse sonho e começa a conspirar com estas ilusões agradáveis para ser mais longamente enganado. Assim também, eu admito que recaio insensivelmente de mim mesmo em minhas próprias anteriores opiniões e evito despertar dessa sonolência, desse torpor, fecha aspas. O que quer dizer? O espírito, a força da preguiça, é aquela que conspira com o sono e com a mentira para se continuar sonhando, para se continuar na doce mentira, na ilusão e no conforto da sonolência, do torpor, de cet assoupissement, diz o texto em francês. Sim, o espírito do peso conspira contra a vida. Ele procura te dissuadir, te amolecer o ânimo, portanto, te desencorajar, te desanimar. Como bom anão, isso é, filho de vermes, que ruíam o cadáver de um gigante. Portanto, como bom anão, é esse espírito do peso, aquele que solapa, rói, corrói, roer, corroer, é esse o seu ofício. E ele, isto é, esta forma, esta estrutura ou categoria da vida, faz isso porque tudo indica fazer, empenhar-se, esforçar-se. Tudo que diz coisas assim é ruim. Logo, não fazer, ceder à preguiça, à inércia, ao torpor, à letargia, é o mais fácil e fica melhor. O torpor, a inércia, parecem melhores, quer dizer, mais cômodos, mais confortáveis do que o empenho e o esforço e o trabalho. Este é maldito. Espírito do peso é sim constitutivo da vida. Não for assim, ele não seria uma categoria, mas é ele. É isso que precisará sempre também ser superado, ultrapassado, de maneira mais incisiva, quer dizer, psicologicamente mais perspicaz, o espírito do peso estará falando sim da compaixão, a compaixão da vida, ou do homem por ela, ou do homem por ele mesmo. Ele fala então de autocompaixão, de autocomiseração, e a compaixão é a maneira, é a forma inoportuna, quer dizer, a forma inadequada, falsa, inessencial do homem de se relacionar, de se medir com a própria dor. Ele não deixa de ser dor. Ele é incapaz de ver, de deixar ser na dor o princípio aristocrático, essencialmente humano, da distância e da solidão. Mas vejamos a continuação do texto.
Palavras de Nietzsche, agora. Ó Zaratustra, cochichava zombeteiro, pronunciando sílaba por sílaba. Ó pedra da sabedoria, arremessaste-te para o alto, mas toda pedra arremessada precisa cair. Ó Zaratustra, pedra da sabedoria, pedra difunda, destroçador de estrelas. A ti mesmo arremessaste tão alto, mas toda pedra arremessada precisa cair. Condenado a ti mesmo e ao teu próprio apedrejamento, ó Zaratustra. Bem longe, sim, arremessastes a pedra, mas é sobre ti que ela cairá de volta. Fim da fala do anão. Lembremos e observemos a que ouvir nesse diálogo de Zaratustra com o espírito do peso, um diálogo da vida com a vida, fazendo vir à tona algo essencial, a saber, a vida como ascensão, emergência, crescimento, intensificação. E a puxada para baixo, a conspiração da vida contra a vida, a decadência, como todo grande pensamento, como toda autêntica filosofia no olhar de Platão, é um diálogo de vida com vida. A fala do espírito do peso revela como se faz, e a que se refere seu trabalho de sapador, aquele seu ofício de roer. Sua fala é soprada, cochichada, sussurrada, ciciada. É assim que sua fala se faz mais insinuante, à medida em que pesada, sopesada, gotejada, quer dizer, vai gota a gota, enchilando o veneno da dissuasão, do entorpecimento. Seu ar, seu olhar é, por um lado, sarcástico, sardônico, por outro, assim, também adulador. Ele começa se referindo a Zaratustra como pedra de sabedoria. Isso é elogioso, gratificante. Aí a adulação. Por outro lado, na mesma e mesmíssima fala, com o mesmo tom, através do mesmo discurso, ele corrompe, entorpece, amolece o ânimo. Isso é astúcia, demoníaca astúcia. Pedra da sabedoria. Pedra é coisa firme, sólida, sobre a qual se constrói, se ergue algo igualmente sólido. Por exemplo, um saber, uma sabedoria radical ou fundamental, que é o que no caminho do mais só, no mais solitário, se mostra como sendo o saber do fundo, sem fundo, da dor, da vida. É um saber que e como pedra angular, isto é, aquela que, por exemplo, na construção de um arco, ou de uma ogiva, ou de uma abóbada, que vai se erguendo, toda escorada, ela é a última a entrar, a se encaixar, mas se mostra a primeira e fundamental, uma vez que, retirada esta, todo o escoramento se mostra ser aquela que tudo ata, junta, conecta, compõe, amarra, suporta. Vê-se que, se ela for retirada, tudo se abala, tudo se compromete, e a obra toda vem abaixo. Assim é a pedra da sabedoria. O saber conquistado pelo homem doente do homem, na sua caminhada de atravessamento da dor homem, que, de novo e sempre, é o caminho do mais só, do mais solitário. Este saber é ainda chamado pedra de funda, isto é, de arremesso, de lançamento, ou seja, de impulsão da vida, e tal como a lança ou o arco de vida e de morte. Saber, portanto, que se lança e que assim lança, arremessa,
projeta o homem e, desse modo, decide a hora e o lugar do viver, pois vida é o jogo de lançar-se, arremeter-se, projetar-se, crescendo, intensificando-se, refazendo-se e revigorando-se, desde e como recordação e lembrança, e, por isso, na alteração ou na diferenciação, assim cumprindo o jogo de sua autossuperação. Esta pedra, este saber, é dito destroçador de estrelas. No céu da vida, as estrelas, os pontos luminosos e mostradores ou balizadores de seu percurso, de sua história ou devir, são os valores. No caminho de autossuperação do homem doente do homem, isto é, do homem movido e promovido pelo espírito de vingança, então, pela vontade de infinito e de substância, e desde aí a vontade de correção, de reforma, de substituição da vida finita, da existência pouca, neste caminho de autofazer-se, do saber radical, do polir-se pela pedra da sabedoria, velhos valores, isto é, as forças postas e propostas pelo espírito de vingança e assim promovedoras, impulsionadoras da doença homem, do homem doente do homem. Pois bem, estes velhos valores, estas estrelas no caminho e a caminho, são destroçados e destroçadas, quer dizer, ultrapassados, superados. É possível que Zaratustra, o fazedor e conquistador de caminho, se sinta lisonjeado ao ser chamado pedra da sabedoria, pedra difunda, destroçador de estrelas. Mas vem aí uma rasteira da conspiração, perversamente, insidiosamente, demoniacamente, o demônio, abre aspas, é o espírito que sempre diz não, exclamação, fecha aspas. Ele, o espírito do peso, gotejando e sussurrando, diz: arremessaste para o alto, mas ainda toda pedra arremessada precisa cair. A pausa mais longa, indicada pelo travessão, é perversa. Terrível força de persuasão é a introdução do silêncio, e isso vai fazer-se um refrão. 3 vezes isso se repete, e é para não se perder, é para ir sendo lentamente verrumado e, desse modo, convencer, persuadir, no caso, minar o ânimo, solapar a vontade, a determinação e, assim, desfazer, corroer, enfim, dissuadir. Por um lado, com este toda a pedra arremessada precisa cair, está sendo dito. Para que esforço? Para que realização? Conquista? Se tudo se desfaz, se tudo que sobe cai, tudo que se faz desfaz-se, ora, por quê? E para que fazer? É em vão? É inútil? Não, não faça. Não vale a pena. É em vão. É assim que o espírito do peso puxa para baixo, sapeia, desencoraja, desanima. Na verdade, mais fundamente, o que está em questão é a vida se compadecendo de si mesma, se economizando, sendo ávara consigo mesmo. Dito de outro modo, é a vida conspirando contra ela própria, sob a forma da autocomiseração. A compaixão é a maneira menor, mais baixa, de se relacionar com a dor. O espírito do peso é também e, sobretudo, compaixão. O Deus da compaixão.
Ele é a própria compaixão do homem pelo homem. Mas, talvez se deva perguntar, ainda que deixando a pergunta abandonada a ela própria, por que economizar? Para que avareza? Com o que é dom, doação, sobra, transbordamento, superabundância? O texto, na voz do espírito do peso, diz haver ainda um motivo maior para não fazer. Ele diz que, em arremessando tão longe e tão alto a pedra, isto é, em se lançando tão funda e tão profundamente num saber tão radical, ele, Zaratustra, o homem, o conquistador desse caminho e desse saber, se arremessou a si mesmo tão alto, assim se condenou a si mesmo a seu próprio apedrejamento. E conclui: é sobre ti mesmo que a pedra cairá de volta. E isso seria, mais uma vez, e com razão mais forte, o motivo para não fazer. Não, não faça, pois você mesmo é a sua própria maior vítima. Mas que vítima? Que apedrejamento é esse? O que? Como? E por que a conquista se volta sobre o próprio homem do caminho, do esforço, enfim, sobre o próprio conquistador, realizador na vida, que é história, isto é, devir, suceder ou acontecer, todo fazer melhor, todo feito passado, repercute sobre o próprio fazer presente e fazer futuro. Toda ação ecoa e ressoa no próprio agir e no próprio fazer. É assim que vida, se fazendo sempre como caminho de autorrealização, de autoconquista, este é sempre o caminho de dor. Faz de quem vive, de quem decide, lançar-se nisso ou nisso, aqui e agora, o lugar de ressonância do próprio viver, sobretudo do próprio viver próprio, quer dizer, eco e ressonância do caminho conquistado desde si próprio ou da atividade que se autossustenta. É desse modo que o viver, o existir, é assumir e reassumir o vivido, o por viver, o sido no por ser, ou o por vir, o passado no futuro, na futuração, que é o sagrado direito da vida. Esta dinâmica perfaz o jogo da vida, que é jogo de autossuperação, ou seja, na e como alteração, isto é, vir a ser outro, ou na diferenciação, é a vida crescendo, isto é, intensificando-se, evidenciando-se ou iluminando-se, na e como decisão, quer dizer, cindindo-se, separando-se do vivido, do sido, do conquistado ou do feito, e lançando-se, projetando-se no que virá, no que será, enfim, superando-se de certo e do seguro, do feito, do dado, na e pela conquista, lançando-se no incerto, no inseguro, que é o porvir, a saber o que será, se vier a ser feito. Sim, é sobre si mesmo que a pedra lançada, a decisão na qual volta, revolta ou retorna, sempre o saber radical, do qual a decisão é confirmação e promoção. Assim, pois, é sobre si mesmo que a pedra realmente cai de volta. E isso, para o espírito do peso, é motivo para não fazer, não agir, mas para aquele que é inimigo figadal do espírito do peso e do que é segundo o modo de ser de pássaro, que é o que se lança leve, alegre,
decidido nesta ação inútil e necessária para este, pode ser que este voltar sobre si da pedra lançada seja o grande aguilhão, mesmo o grande prazer, a grande satisfação, a grande alegria. Alegria de pássaro. O texto de Nietzsche assim continua. Calou-se então o anão e longamente, mas seu silêncio oprimia-me a dois. Em tais circunstâncias, estamos realmente mais sós do que se estivéssemos sozinhos. Eu subia, sonhava, pensava, mas tudo me oprimia. Era como um doente prostrado por seu atroz suplício, e que um sonho ainda mais atroz desperta novamente do sono. Mas há uma coisa em mim, a qual chamo coragem, e ela, até agora, sempre matou em mim todo o desânimo. Essa coragem mandou-me, finalmente, parar e falar: ou não, é ou eu ou tu.